Olá, boa tarde. Estamos começando pela Rede Massa mais um Cidade Entrevista. A nossa entrevistada de hoje é a professora da Universidade Estadual de Maringá, a Marivânia Conceição de Araújo. Ela que é doutora em Sociologia e também vai falar para a gente sobre o NEAB. Nós vamos conhecer um pouco mais. Antes de mais nada, obrigado por atender o nosso pedido. E nós vamos falar sobre tudo aqui nesse bate-papo, até porque não é sempre que a gente tem uma doutora em Sociologia. E vamos querer saber também sobre a questão das cotas para os negros nas universidades. Tudo bem, professora? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, eu agradeço o convite por estar aqui. É sempre bom a gente conhecer um pouco mais. Professora, a senhora é carioca, é isso? E está aqui carioca. há quantos anos? Eu estou aqui já há 17 anos. Aqui... Já virou maringaense, já? Ah, eu gosto muito da cidade. Minha filha é maringaense, meu marido é maringaense, eu gosto muito daqui. Que bom, veio para estudar e acabou ficando. Eu vim para trabalhar. Para trabalhar? Eu vim trabalhar, eu passei no concurso público aqui da Universidade Estadual de Maringá para trabalhar no Departamento de Ciências Sociais e desde então construí minha vida aqui. Que bom, já virou cidadã da nossa cidade. Professora, o que significa o NEAB? NEAB é o Núcleo de Estudos Interdisciplinares Afro-Brasileiros. O NEAB faz parte de um consórcio de NEABs que existe no Brasil, que são núcleos que estudam as relações raciais no Brasil, em especial a situação do negro no país. Como é que a senhora vê a questão do negro aqui na nossa região? Até porque a senhora veio de uma outra região, que é o Rio de Janeiro e tal. Como é que a senhora vê? Olha... É igual ao resto do Brasil? Exatamente, isso que eu ia falar. É igual ao resto do Brasil, talvez com algumas peculiaridades, alguma coisa mais específica, mas é igual. E igual, infelizmente, significa que é ruim, né? O negro no Brasil, ele está nos cargos com os mais baixos salários, com mais baixo prestígio, os negros estão o maior número de desempregados, e isso é no Brasil inteiro. Isso não é específico de Maringá, isso é específico do Brasil. O que a senhora acha que pode ser feito para melhorar esse quadro, vamos assim dizer? Olha, é preciso, quando é um caso social, que significa dizer várias pessoas, né? Um número expressivo de pessoas sofrendo o mesmo problema, então é preciso que o Estado intervenha, é preciso políticas públicas para mudar essa situação. Então, é preciso mais incentivo à população negra no que diz respeito à educação, no que diz respeito à saúde, no que diz respeito ao mercado de trabalho. É preciso uma atenção especial para mudar essa situação. Essa situação não vai mudar sozinha. A presidente Dilma assinou um decreto dizendo que o negro tem algumas vagas, nas universidades. A senhora vê isso aí de forma positiva? Eu vejo isso de forma positiva, é bom lembrar... É uma conquista? É uma conquista, exatamente. É bom lembrar que isso não foi um ato deliberado da presidente. Correto. Né? Isso foram anos de reivindicação dos movimentos sociais, reivindicação do movimento negro. A história do Brasil, assim que acabou a escravidão, já começaram movimentos pedindo uma atenção específica para a população negra. Né? E aí, as cotas nas universidades, as cotas para os concursos públicos, né, que foi o que a presidência sancionou recentemente, isso é excelente. Né? É uma forma de melhorar a estatística, é isso? É uma forma da exclusão do negro, vamos assim dizer? Exatamente. É uma forma de melhorar, de diminuir a exclusão do negro. Alguém pode dizer assim, bom, as cotas elas não vão resolver a situação do negro. A gente sabe, porque é uma série de problemas, mas vai diminuir. Né? É um movimento para chamar essa população que está na periferia, que está excluída, para chamar para esse crescimento. Nós estamos num país Olha, você é capaz, né? acredita, vai, e o governo está ajudando. Eu penso o seguinte, professora, pelo fato do negro ter a cota, ele não vai ficar se sentindo assim constrangido. Você está porque você tem direito à cota. Isso não dificulta o relacionamento dele depois que ele está na universidade, ou não?
Olha, nós já temos, por exemplo, no caso das cotas, já tem 10 anos de cotas em várias universidades. Por exemplo, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, foi uma das primeiras a estabelecer cotas raciais. Houve um constrangimento no início, mas depois isso foi sendo, esses alunos foram sendo assimilados, foram entrando no universo da universidade, foram se estabelecendo como alunos universitários, depois eles vão para o mestrado. As cotas têm sido um sucesso no Brasil. Correto. Né? A despeito do que... É uma experiência que deu certo. Uma experiência que deu certo. Isso existe em outros países, professora? Existe na Índia. Né? A Índia se tornou famosa no nosso país por conta de uma novela, né? Que tinha os Dalits. Os Dalits eram considerados da mais baixa casta, né? Sempre Correto. Separados, sempre excluídos. A Índia fez um sistema de cotas que incluía os Dalits, que incluía várias castas, né? Que estavam entendidas como subalternas. Essas cotas, né? Nas universidades, no trabalho, isso fez com que essas pessoas ascendessem socialmente. Então, tem na Índia, na Austrália, nos Estados Unidos, né? Vários países fizeram cotas. Talvez o mais famoso seja dos Estados Unidos. Eu percebo que a população negra tem que comemorar, até porque tem alguns exemplos. Mandela, vamos falar do presidente americano, Barack Obama, é um exemplo. E ele conseguiu conquistar não só os Estados Unidos, como o mundo inteiro. É uma figura muito carismática, muito querida, a gente observa isso aí. Na Fórmula 1, que nunca existiu, já tem. Então a gente percebe que está tendo um avanço aí nisso. Interessante você falar isso, né? Não tem dúvida, está havendo avanço. Né? A gente percebe. Né? Mas é interessante que dos exemplos que você citou, não tem brasileiros. Né? Você nota como a sociedade brasileira ainda está atrasada. Né? Na nossa sociedade... Nós temos o Joaquim Barbosa. Só. Exclusivamente, né? Nós já temos, nosso país não é um país, nós não somos mais um país jovem, nós já somos um país maduro, nós já somos uma democracia estabilizada, nós já somos uma economia... A senhora vê que está existindo um atraso do povo brasileiro com relação a isso aí? Um atraso da sociedade brasileira, um atraso da elite brasileira, um atraso do Estado brasileiro em reconhecer desigualdade. Porque nesses países que você falou, quando você falou do Nelson Mandela, na África do Sul, é o país dele, também existem cotas, também houve cotas, porque houve o apartheid, e aí as cotas é uma forma Mas a população negra é bem maior lá, não tem como negar. Não tem como negar, mas era uma população que era vítima da desigualdade. Né? Assim como no Brasil. Então, esses exemplos que você deu, eles são sintomáticos da situação do Brasil. Quando a gente vai falar de negros que conseguiram ascender, a gente vai falar de negros estrangeiros. E quando a gente fala de negros no Brasil, a gente fala de 1, 2, são raríssimos. Né? O presidente do Supremo, Joaquim Barbosa, a juíza desembargadora agora, Luiz Linda Valoar, o senador Paulo Paim. A Benedita. Né? A deputada Benedita da Silva. Né? Se a gente pega os negros na política do Brasil, não perfazem nem 2%. Nem 2%. A gente viu uma movimentação do governo federal incentivar as mulheres na política, né? Mas a gente percebe que o negro tem que estar na política também. Tem que estar na política. Até para defender os interesses. Exatamente. Né? Todos nós sabemos que o espaço da política é um espaço de diálogo, é um espaço de discussão, é um espaço de conquista, né? de conquistar direitos, né? De reivindicar direitos. Se o negro está fora desse espaço, ele está perdendo. Mas eu vejo uma bobagem muito grande, né? Se preocupar com a cor da pele. Eu acho uma bobagem, até porque o sangue de todo mundo é uma cor só, o vermelho. Mas existe, infelizmente, não tem como a gente tapar o sol com a peneira. Existe uma diferença. Professora, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando os europeus chegaram para descobrir o Brasil, o negro já estava ou eles trouxeram o negro para trabalhar? Eles trouxeram o negro para trabalhar, né? Quem estava aqui, a população aqui era indígena. A população aqui no Brasil era indígena. E logo daí começaram a escravizar os índios no Brasil, né? O colonizador português começou a escravizar os índios, depois trouxe os negros africanos e que foram escravizados aqui, né? E nós tivemos no Brasil quase 400 anos de escravidão.
Né? É muito tempo. Muito tempo. E não bastasse 400 anos de escravidão, quando houve a abolição da escravidão, em 1888, né, não houve nenhuma política de reparação, de ressarcimento, nenhuma política... Nos Estados Unidos isso aconteceu. Nos Estados Unidos isso aconteceu. E aí é interessante você fazer esse paralelo com os Estados Unidos, né? O que acontece nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos não só tem um presidente negro, né, depois de muitos anos, mas eu acho que mais importante que ter um presidente negro, os Estados Unidos tem uma classe média negra, os Estados Unidos tem empresários negros, os Estados Unidos tem fazendeiros negros, você tem pessoas... de todas as cores que fazem parte da elite norte-americana. No Brasil você não tem. A elite brasileira, ela é branca. Há algum problema nisso? Né? Há algum problema. Há alguma distorção. Hã? Você acredita que seja cultura? Eu acredito que é passada de pai para filho. Eu acredito que é cultural, mas eu acho que falar que é cultural é muito amplo. Aí, porque, né, tudo é cultura. O samba é cultura, o futebol é cultura. Vamos aproveitar que a gente está na Copa, né? O futebol é cultura, a música é cultura. Não há dúvida que essa desigualdade racial ela é cultural, mas é mais forte que isso. Ela é preconceito, é discriminação, é racismo. Né? O Brasil, as relações no Brasil, elas são pautadas pelo racismo. Né? E aí isso é que é preciso um movimento genuíno, verdadeiro, grande, para transformar. Professora, quando se fala em racismo, tem um medo muito grande, principalmente na nossa área, que é a comunicação. Óbvio, o jeito que você vai falar, você vai ter problema, tal. Isso não acaba sendo pior para o negro? Ou não? Essa punição numa eventual brincadeira, por exemplo. Eu vi uma entrevista do Pelé. Nós temos um negro de destaque, que é o Pelé, além do Joaquim Barbosa. Mais um. Né? Mais um. Os exemplos são muito... Não, pois esse que é o problema, eu acho. Né? Nós estamos muito devagar. Né? Já tem 120 anos de abolição. Não podemos mais ir devagar, temos que ir depressa. Né? Eu não quero, e não é uma questão, Marivânia não quer. Eu acho que a sociedade brasileira, o povo brasileiro, acho que deve tomar para si essa preocupação. Vamos esperar até quando? Né? Então, vamos devagar. Precisa que minha filha, que hoje tem 5 anos, ela só com 60 anos ela consiga ver uma sociedade plural? Acho que é preciso que nós... queiramos, né? Uma sociedade diversificada, colorida, diferente, igual. Igual. Você viu só a palavra igual. Nós vamos para o intervalo comercial. Voltamos já. Eu estou falando com a professora da Universidade Estadual de Maringá, a Marivânia Conceição de Araújo. Ela é doutora em Sociologia. A gente volta já. A conversa está boa. Rapidinho. Estamos de volta com Cidade Entrevista deste sábado. Hoje nós estamos falando com a professora da Universidade Estadual de Maringá, Marivânia Conceição de Araújo. Nós estamos falando sobre o avanço da população negra no Brasil e o que pode ser feito para melhorar ainda mais. A gente dizia no primeiro bloco que é muito comum a gente citar negros de expressão mundial, mas não brasileiro, né? Exceto o nosso rei do futebol, Pelé, o Joaquim Barbosa... E que ela defende que o negro tem que avançar mais. Para acontecer esse avanço, professora, depende dos afrodescendentes ou depende dos brancos? É interessante isso, né? Essa é uma questão que ela eu não penso que ela deve ser exclusiva, uma preocupação exclusiva de nós negros. Né? Eu acho que deve sim, eu, negra, enfim, e os negros devemos estar preocupados com a nossa situação, né? Mas não exclusivamente. Eu acho que a situação de exclusão da população negra não é um problema do negro, é um problema da sociedade brasileira. Eu acho que todos nós devemos estar preocupados, assim como nós estamos preocupados com o problema do trabalho infantil, como nós devemos estar preocupados com o problema da exploração sexual, nós devemos estar preocupados com a exploração
sexual, né, de crianças, Correto. de mulheres, enfim. Né? A gente está preocupado com o problema da violência, né? São questões diferentes, mas o que eu quero dizer é que essas questões não são exclusivas nem da criança, nem só da criança, nem só da mulher, né? É um problema da sociedade. Se a gente quer uma sociedade igualitária, a gente pensa que para crescer é bom que todos nós, toda a sociedade cresça junto, então deve ser uma preocupação de todos, não exclusivamente dos negros. E falando em negro, a gente está falando em Copa do Mundo e está acompanhando, e a gente vê as seleções, né? A Costa do Marfim, Camarões, e outras, Gana. E a gente vê como é que a Copa do Mundo consegue fazer esse mix, né? Pega o japonês, o asiático, para jogar futebol com o negro, e aí a bola está aí, que vença o melhor. Então, essa é uma forma, né, de fazer essa inclusão através de um campeonato de uma visibilidade tão importante como é a Copa do Mundo. A Copa do Mundo é um bom exemplo, realmente, né? Coloca, né, como você falou, negros, brancos, asiáticos, né? E a bola está aí, que vença o melhor. Joguem, né? E um juiz ali para segurar a onda, para organizar, né? Para decidir o que foi pênalti, o que não foi, né? Mas a sociedade, infelizmente, ela não é... O futebol é um bom exemplo, mas pode para ser pensado ao contrário, né? Na sociedade não existe igualdade, as regras não... existem regras subliminares, regras invisíveis. Então, por exemplo, o mercado de trabalho. Exatamente, né? O que eu ia te mercado perguntar. de trabalho aparece igual para todo mundo. Eu tenho uma vaga, né, para uma diretora. Futebol, né? Que parece que as vagas são iguais para as regras são iguais para todo mundo. Mas no mercado de trabalho, as regras não são iguais, né? O empregador, ele vai escolher quem lhe apetece, né? Pode ser pela beleza, pode ser pela orientação sexual, pode ser pela indicação, pode ser pela etnia, né? Eu sou japonês, vou empregar só japoneses na minha loja. Isso tem. E o que não há nada que proíba isso, né? Então, é preciso uma conscientização. Não é por acaso que tem o 20 de novembro, foi o Dia da Consciência Negra. Na verdade, é um dia para conscientizar as pessoas, para discutir sobre essa questão racial. Né? Pensar, olha, negros, brancos, asiáticos, europeus, enfim, todas as pessoas podem trabalhar da mesma forma. Todas as pessoas têm capacidade. Então, vamos dar chances a todas as pessoas. Porque não é isso que o mercado de trabalho faz. O mercado de trabalho seleciona. De rendimento, de produção também. Isso, tem esse detalhe. Todos têm capacidade de produção, né? De render bem. Mas o mercado ele tem um preconceito. Né? E do que é feito o mercado? De pessoas. Mercado de trabalho. Entendi. Né? São as Uma pessoas grande empresa. Onde que o negro vai trabalhar? Ele vai trabalhar na manutenção, na portaria e tal, enquanto que os cargos de chefia nem sempre são ocupados. Exatamente. E aí que vem E aí, pode falar assim, mas muitas vezes o chefe, muitas vezes o negro não está preparado, mas muitas vezes ele está. Ele está preparado, está na empresa há vários anos, está naquele cargo, mas é negada a ele a possibilidade de ascender, é negada a promoção, é negado o aumento. E a pessoa tem que sobreviver, acaba se sujeitando àquela situação. O Supremo Tribunal é um exemplo disso aí, mas vamos trazer isso para o mercado de trabalho. Uma empresa com 1.000 funcionários, onde o diretor, presidente e tal é negro, você acha que, mas eu ser mandado pelo negro lá, não sei o que, você acha que existe isso aí? Existe. Infelizmente, as dificuldades para o negro, elas são maiores, né? Infelizmente. O preconceito vem de várias formas. Que é uma bobagem muito grande, professor. Que é uma bobagem, já devia ter sido superado, mas infelizmente não foi. A gente tem que trabalhar com a realidade, né? Com os fatos concretos que estão aí. Como é que você vê o aluno negro lá no banco escolar? Você vê que ele está motivado, que ele quer encarar o mercado de trabalho, mesmo sabendo das dificuldades? Que ele vai ter que se esforçar um pouco mais, vamos dizer assim. Sim. Olha, é preciso, como eu falei, voltar à questão... Além de ele estar preparado intelectualmente,
ele vai ter que vencer esse preconceito. Pois é, Olha, eu é vou verdade. provar que eu consigo trabalhar nessa função. São várias questões. Uma questão é o problema, no momento você passou por esse ponto, é um problema sério no Brasil do medo, da dificuldade de encarar o preconceito racial. Né? Não, eu não sou preconceituoso. Não, no Brasil não há preconceito. Vamos encarar. Qual é um primeiro passo para resolver um problema? É reconhecer a existência desse problema. Então, no Brasil, há uma resistência muito grande em se reconhecer a existência do racismo. Né? Então, isso vai acontecer na escola. Então, por exemplo, isso acontece em todos os espaços. Né? Mas você falou do aluno negro, então vamos lá para a escola. Né? Então, na escola, é preciso discutir sobre isso, falar sobre isso e preparar os alunos negros. Olha, você tem que estudar mais, você tem que se esforçar mais, porque o mercado ele é mais perverso com a população negra. Isso significa que eu não vou conseguir trabalhar? Vai, desde que você se esforce o dobro do que o seu colega branco. Mostre o quanto você é capaz. Lute mais, se esforce mais. Mas, infelizmente, boa parte dos professores não estão preparados para isso. E eu falo isso como professora. Né? Eu comecei a perceber esses problemas por minha iniciativa. Não foi na minha graduação, não foi na minha formação. Né? Quando começo a ler temas, livros, autores que vão discutir isso, existem vários autores, né? Florestan Fernandes, Marcelo Paixão, Sueli Carneiro, vários autores que discutem a questão racial no Brasil. Então, é possível estudar e entender isso. Só que nós temos essa dificuldade. A dificuldade, ela está... A semente dessa dificuldade, né, é o mito da democracia racial. Né? É dessa semente que nascem vários dos nossos problemas raciais no Brasil. Professora, o Brasil, vamos falar de fé um pouquinho agora. O Brasil escolheu como a padroeira do nosso país uma Nossa Senhora. Tem a Nossa Senhora da Glória, a Nossa Senhora de Fátima, mas o Brasil falou não, é a Nossa Senhora Negra, que é a Nossa Senhora Aparecida. Isso seria uma homenagem à comunidade ou não? Isso é bom ou isso é ruim? Isso é bom, isso é bom. Eu penso que a fé é sempre bom. Né? Diferente tipo de fé, diferente tipo de Porque relação. eu costumo ir ao Santuário de Aparecida e eu vejo aquela multidão venerando a padroeira do nosso Brasil. Uma vez por ano eu vou. E aí eu vejo todas as classes sociais, aquela coisa bonita que é de acreditar, de se apegar. E a nossa é uma Nossa Senhora Aparecida Negra. Isso é uma coisa interessante, né? Porque há esse apego, essa adoração, né, a uma Nossa Senhora Negra, mas é como se vivêssemos... Tem os dois lados. Vivêssemos uma contradição, né? Adoramos uma Nossa Senhora Negra, mas temos dificuldade de aceitar um colega negro, né? Trabalhar com o negro no mercado de trabalho, na escola, ou mesmo na igreja, né? Nós temos o famoso pé atrás, né? Será que ele é bacana? Será que ele é legal? Né? Existe uma restrição. Né? É como se dentro do espaço religioso, né, dessa fé, a cor não tivesse importância, o que é muito bom. Claro. Né? Só que isso não se espraia para as relações. Né? Fica lá dentro, fica lá no Santuário de Aparecida. Né? Não se espalha para as outras coisas. O que devia ir para casa, principalmente. Professora, com relação à criminalidade, a senhora tem números? Quem mais se envolve na criminalidade? O negro ou o branco? Ou isso aí não é possível mensurar? Olha, os números que eu sei, né, que são números do IBGE, correto, são números da população carcerária, né, e vamos dizer que a maior parte da população carcerária é negra. Né? Mas existem estudos... Você acha que faltou autoestima? Que ele não acreditar nele, por isso que ele enveredou para aquele lado? Olha, são várias explicações. Tá. Né? Isso também tem a ver. A autoestima, infelizmente, a população negra, claro que não são todos. Porque eu vejo que aquele que tem talento, aquele que é bom no samba, é bom na bola, é bom na música, ele tende a gostar mais dele. A gente percebe isso aí, sim. Né? Mas, desculpe, eu interrompi o seu raciocínio.
Não, é Fugiu. interessante, né? Você falou, né? É bom do samba, é bom da música, é bom. O negro é bom essas várias coisas, assim como o branco, como o japonês. Você deve ter ouvido a expressão, né? Tem japonês no samba, enfim. Tá começando agora. Porque tem mesmo, né? Eles também podem. Agora, quando o negro se dispõe a ser bom em física, Correto. em engenharia, ser um cirurgião dentista, né? As dificuldades são maiores, né? Vai ter, várias pessoas vão dizer, não dá, não pode. Como é que você vê os médicos haitianos? Eu acho isso interessante, né? Que vem como médico, né? Eu acho que isso, acho que isso vai nos ensinar, né? Vai ensinar a população brasileira que um bom profissional independe da cor. É preciso abrir as portas do mercado de trabalho, das universidades, enfim, todas as portas igualmente para todas as pessoas de todas as cores, né? Não é porque um médico é branco ou asiático que ele vai ser melhor. Ele né? é um médico, ele se formou, ele se preparou. Exatamente. E está lá para resolver o problema da sua dor. Mas nós não estamos acostumados a isso, né? Se nós vemos uma pessoa de branco, né, no hospital, um negro de branco no hospital, a gente vai achar que ele é enfermeiro, né? A gente vai achar que auxiliar de enfermagem, nada contra. Que não médico, Exatamente, ele é um não médico, porque nós não estamos acostumados com isso. Professora, infelizmente o nosso tempo já se passou, se esgotou, mas eu já te convido para voltar aqui numa próxima oportunidade. Com prazer. Eu falei com a professora da Universidade Estadual de Maringá, Marivânia Conceição de Araújo. Muito obrigado. Se não der Brasil na final, a senhora vai torcer para que time, professora? Ai, não me faça pergunta difícil. Vai dar Brasil na final. Tá certo. Um bom final de semana para você. Obrigado, professora. Obrigada, Tchau. obrigada.